Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está vendo esse vídeo, mas com certeza se você entrou aqui, você se interessou para saber qual que é a minha opinião sobre Santos e Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Um jogo muito ruim, um jogo muito fraco, um jogo sofrível de se assistir, que não poderia terminar em outro placar que não o 0-0. Então, eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e também deixar seu comentário sobre o que você achou da atuação do Santos. Porque eu já vou falar aqui, foi uma atuação deprimente, foi uma atuação horrorosa, foi uma atuação sofrível. Foi uma atuação que, assim, é de time que vai lutar para não cair até o final da temporada. Se continuar desse jeito, o Santos não consegue ter um Campeonato Brasileiro tranquilo. O Santos vai ter muita dificuldade. Porque o Santos, ele vem de um empate contra o Grêmio, aliás, ele vem de uma derrota contra o Grêmio, de 1-0 na estreia do Campeonato Brasileiro, em que ele jogou bem, em que ele mostrou uma outra postura, em que ele mostrou ter uma evolução. Só que aí você vem na quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o penúltimo colocado do Campeonato Chileno, que é o Audax Italiano, que demitiu seu técnico, que está com um técnico interino e você simplesmente não cria, você não consegue ganhar do penúltimo colocado do Campeonato Chileno. E não é que o Santos amassou, não é que o goleiro do Audax Italiano teve uma noite memorável, uma noite que ele vai viver, vai lembrar para o resto da vida dele. Pelo contrário, o Santos teve duas boas chances. Uma com o Marcos Leonardo e outra com o Soteldo e um chute do Lucas Lima. O goleiro pegou as duas. O goleiro pega o primeiro chute do Marcos Leonardo, depois no segundo lance ele pega o chute do Lucas Lima e o Soteldo perdeu o gol no rebote. Então, assim, o Santos é um time que não dá para chamar de time. O Santos é um catado. O Santos, que entrou em campo hoje, e o Santos, na maior parte do trabalho de Odair Helman, é um catado. O Santos não tem um meio-campo. Por mais que o Lucas Lima seja um cara criativo, por mais que o Dodi seja um cara muito bom, o Rodrigo Fernandes, apesar de não ser extremamente técnico, ele tem uma qualidade no passe. O Santos não consegue jogar no meio-campo. O meio-campo do Santos inexiste. É um 4-2-4 ali que lembra muito aquele 4-2-4 do Jair Ventura, em que o Santos abusava de ligação direta, abusava de chutão dos zagueiros, bolas para os atacantes, e o Marcos Leonardo que fica isoladaço lá na frente. É, o Santos ele não consegue ter uma aproximação, ter uma compactação nesse setor. O Santos não tem uma jogada trabalhada próximo da área. O Santos chega perto da área e não sabe o que fazer. O Santos tem uma dificuldade imensa para furar uma retranca. E a gente está falando de uma retranca de um time que é penúltimo colocado no campeonato chileno. Já tinha sido assim contra o Blooming, que é o penúltimo colocado do campeonato boliviano. E achou um gol no final com o Bauerman. Só que hoje não teve. Não teve bola parada, não teve nada. O Santos foi um enorme nada. E jogadores bons ficaram devendo. Soteldo hoje foi muito mal. Ângelo toma muita decisão errada. O Ângelo precisa de um trabalho especial ali, porque senão várias etapas já foram puladas e a gente está queimando uma promessa, a gente está queimando um jovem extremamente talentoso. A gente está queimando um jogador, um ativo do Santos, que pode ser muito importante para esse momento de dificuldade financeira, de o Santos que tenta sanar as dívidas. A gente está queimando esse jogador. Marcos Leonardo é um coitado lá na frente. O Marcos Leonardo não consegue receber uma bola em condição de finalizar. Toma muita decisão errada? Toma muita decisão errada. Ele é novo, ele tem 19 anos. Ele é muito bom para a idade dele. Ele é um atacante completaço, ele é um centroavante assim, que tem potencial para ser de primeira prateleira de futebol mundial. Só que não dá. Não dá para um time que tem Lucas Lima, Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo na frente criar tão pouco. Não dá para ter esse buraco no meio-campo. E o trabalho do Odair Helman é muito ruim. A gente viu ali uma evolução contra o Grêmio, mas o que parece é que essa evolução contra o Grêmio não passou de um lampejo. Não passou daquele jogo em que o time que é ruim tecnicamente, ele não consegue, ele se dá, ele se entrega, ele perde o jogo, mas ele mostra uma evolução. Mas daí, nos próximos 4, 5 jogos, ele vai sofrer e vai ser um catado de novo em campo. E eu nem acho que o Santos é ruim tecnicamente. Eu acho que o Santos tem bons talentos individuais e que podem ser potencializados com um técnico bom. Não é o caso do Odair Helman no momento. Eu entendo que o Odair Helman fez bons trabalhos no Inter, fez bons trabalhos no Fluminense,
Só que no Santos não deu liga. E eu fui um dos que achou que o Odair fosse realizar um trabalho seguro como técnico do Santos. O Santos fosse ter um campeonato brasileiro seguro. Mas eu estou vendo que isso não vai acontecer. Na Copa Sul-Americana, você não pode perder pontos contra adversários inferiores dentro da sua casa. Não dá para o Santos perder ponto contra o Audax italiano em plena Vila Belmiro. Ainda mais com o Newell's Old Boys ganhando os dois jogos. E tudo indica que a disputa pela vaga direta nas oitavas de final vai ser entre Newell's e Santos. E agora, a partir do momento em que o Santos perde ponto contra o Audax italiano dentro de casa, ele vai ter que recuperar esses pontos em algum lugar. Aonde que vai ser? Vai ser contra o Newell's Old Boys em Rosário? Vai ser contra o Newell's na Argentina? É difícil, é uma situação complicada. Eu acho que o Santos se complicou bastante no seu grupo na Copa Sul-Americana por conta disso. Talvez com esse futebol apresentado não vá conseguir pegar a primeira colocação, que dá vaga direto para as oitavas de final. Vai ter que acrescentar mais dois jogos no calendário. E esses dois jogos vão ser contra um terceiro colocado da Libertadores, que a gente não sabe quem que vai ser. A gente vê, por exemplo, o Corinthians, que perdeu do Argentinos Júnior. Pode, de repente, ter um grupo enjoado ali, de repente termina em terceiro, vem um Corinthians, que agora vai estar com o Cuca no comando. A gente tem um Atlético Mineiro que perdeu as duas primeiras partidas na Libertadores, tá se complicando, tá entrando numa situação ruim. Então, assim, o Santos hoje não me permite ter uma perspectiva otimista. O Santos, ele tem bons talentos individuais e eu acredito muito no potencial desses talentos. Mas como coletivo, o jogo coletivo do Santos inexiste. O jogo coletivo do Santos inexiste, infelizmente. Eu realmente acreditei que o Odair Helman pudesse dar, dar uma cara melhor para esse time do Santos. O jogo contra o Grêmio me fez acreditar que o Santos pudesse ter uma temporada segura, mas a partir do momento em que você empata com o penúltimo colocado do campeonato chileno, que é o caso do Audax italiano, e você não assusta, você não cria, você não faz o goleiro trabalhar, é uma situação muito preocupante. Eu espero que essa diretoria, que já mostrou que não tem senso de urgência algum, que se mostrou que não está muito preocupada com o futebol, mostrou que talvez uma desconexão da realidade ao falar que o Santos não lutou para não cair nos últimos campeonatos brasileiros, que o Santos não vai lutar para não cair nesse campeonato brasileiro. Eu espero que realmente ela bote a mão na consciência e reavalie o trabalho de Odair Helman e faça uma correção de rota nesse time do Santos. Porque na situação que está, o Santos não vai longe nessa temporada. Eu sou Luiz Felipe Longo, eu agradeço por você ter visto esse vídeo. Um grande abraço, então não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito e deixe seu comentário. Você é a favor da permanência do Odair? Você é contra? Você acha que o Santos tem potencial para evoluir? Qual a sua opinião sobre esse time do Santos atualmente, tá? Um grande abraço e muito obrigado.